Alô Brasil, alô você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Medical Minds Podcast. Eu sou João Gabriel, sou médico e host do podcast e vamos falar hoje sobre medicina e cirurgia geral e a residência médica. E para falar esse assunto conosco, trouxemos aqui o Dr. Vinícius Machado Bringel de Castro Cruz. Ele que é médico formado pelo Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos Unitepac de Araguaína, Tocantins, e residente de cirurgia geral do Hospital Geral de Palmas. Vinícius, muito obrigado pela participação conosco aqui no nosso podcast. Boa noite pessoal. Tô meio nervoso, né? Acostumado. Mas é isso, fiz faculdade lá em Araguaína, sou de lá. Fiz 6 meses lá em Porto Nacional. Na verdade eu passei em Porto, né? Fiz 6 meses lá, mas aí acabou que consegui transferir para Araguaína, ficar perto da família, né? Devido a várias outras coisas, também custo de vida e tudo mais. Aí transferi para Araguaína, terminei a faculdade lá, formei ano passado. E esse ano comecei na residência aqui em Palmas. Maravilha. A gente sempre começa de praxe, né, nossa entrevista, falando um pouco de você. Você já introduziu falando um pouco da sua formação, né, onde você fez faculdade e tudo. Mas, assim, de onde você veio, onde você nasceu, você sempre quis fazer medicina e fala um pouco da sua história antes de começar a faculdade. Assim, eu sou de Araguaína, fui criado lá, estudei lá. Na princípio eu não queria fazer medicina. Estudei e fiz, no terceiro ano também eu fiz vestibular para engenharia civil. Eu queria fazer, a princípio eu queria fazer engenharia, não queria fazer, não era muito ligado em medicina e tudo mais. Mas assim, no meio pro final do ano eu falei, cara, não me vi engenheiro, né? Não me vi assim nessa vida e tudo. E tipo assim, conheço, meu pai tem amigo que é engenheiro e tudo, não me via nessa vida, né? Acabou que eu decidi mudar, fui estudar para fazer pro vestibular para fazer medicina. Aí fiz um ano de cursinho e passei lá em Araguaína mesmo, ou lá em Porto, né? Maravilha. Então você tinha uma afinidade para a parte de exatas e tudo, teve uma tendência a fazer cursos da área de exatas, a gente sempre tem essa cabeça, né? Gosta de biologia, medicina, gosta de matemática, engenharia, gosta de história, geografia, direito, mas você tinha essa certa facilidade, digamos assim, com a parte das exatas e cogitou a engenharia, mas acabou que do meio para o fim, do ensino médio, digamos assim, você acabou optando pela medicina. Isso. Você falou que tinha amigo dos seus pais que eram engenheiros. O que fez você decidir? Não quero fazer engenharia, quero fazer medicina. Foi uma questão financeira? O que foi? Não, eu parei, tipo assim, não vi o meu futuro sendo engenheiro, sabe? Entendi. Aí, assim, acabou que eu decidi. E acho que no fundo, eu sempre quis, só não queria aceitar, né? Que eu queria ser médico e tudo. Aí acabou que aconteceu e decidi fazer medicina. Maravilha. Você falou que é de Araguaína, né? Inclusive, o Vinícius, eu tenho uma história meio complicada com ele, porque ele estudou com a minha noiva por um tempo, dançaram quadrilha junto, tá? Eu vou ter que resolver esse negócio com ele mais tarde aqui. Mas, brincadeiras à parte, né? Você disse que é araguainense, você falou que nasceu em Araguaína, e sim, fazer faculdade de Araguaína foi uma opção, né? Pelo que eu tô entendendo. Porque você passou em medicina em Porto, e depois foi uma transferência, você fez um novo vestibular, como é que foi? Foi uma decisão sua ir para Araguaína? Eu transferi, foi uma transferência mesmo. Vim para Araguaína, ficar perto dos meus pais. Sim. Querendo ou não, ser morando com seus pais sim, os meus pais sempre foram muito tranquilos, sempre muito, né? Liberais, né? Tudo sim. sempre tranquilo, nunca tive problema com eles, né? Sempre foram meus amigos também. E assim, eu queria ficar perto deles, né? Também pelo conforto de casa e por tudo, né? Que meus amigos todos são de Araguaína. Eu conheci, né? Os amigos que até hoje eu converso lá em Porto Nacional. Mas eu sempre quis, desde que eu cheguei lá, sempre quis voltar. Maravilha. Então foi uma questão até intencional, né? Talvez se tivesse ficado em Porto, não seria um empecilho tão grande, mas por preferência, porque você buscou acabar a faculdade em Araguaína mesmo, né? Sim. Maravilha. Em relação à residência médica, já puxando agora para o final da faculdade, a opção de ficar em Palmas também pesou isso, de ficar no Tocantins, de ter uma proximidade? Você chegou a tentar fazer a residência da Unitepac? Como é que foi para você a residência? Não, assim, eu nunca quis porque assim, eu fiz a faculdade em Araguaína e eu queria viver outra coisa, né? Não queria ficar lá em Araguaína mais. Aí acabou que eu nem prestei pra tentar fazer lá em Araguaína. Aí o que aconteceu? Eu fiz vários provas de residência, fiz em Goiânia, fiz em Brasília, sabe? E fiz em São Paulo também. E eu passei pelo ENARE, né? O ENARE agora é como se fosse... É uma prova que vale para vários lugares, né? Aí depende... Para o pessoal que não conhece pela área da medicina, é como se o ENARE fosse o Enem da medicina, digamos assim. Né? Você faz uma prova que vale para o Brasil inteiro e dependendo da cidade que você passar, você pode escolher. Exatamente. Aí assim, quando eu passei para algumas cidades, né? Tipo assim, tinha no Rio de Janeiro, tinha em Campo Grande, que eu tenho até família, eu quase que fui para lá.
Mas assim, mas eu acabei que eu vi que conversando com a galera que já fazia, o trabalho ia ser grande e o trabalho ia ser exaustivo, né? De todo jeito. Aí eu falei, não, eu vou ficar perto de casa, que assim, eu tinha conversado também com o pessoal que era daqui, vi que também que a residência era boa, aí eu falei, não, eu vou ficar perto de casa, que o sofrimento vai ser igual, pelo menos eu vou, de vez em quando, consigo ver meus pais, né? Que assim, se eu fosse pra uma cidade muito distante, e pela carga horária que é a residência, não daria quase pra nem ir em casa, visitar, né? Aí acabou que eu decidi ficar aqui. E não me arrependo nem um pouco. Não, maravilha, maravilha. Assim, você, dentro do universo da residência, quais foram os principais motivos que te levaram à cirurgia geral? Porque a gente olha assim, se tiver um cara muito tranquilo, um cara sossegado, né? Não imaginei que você tem o perfil de um cirurgião, né? Aquela coisa, aquela bagaceira. Mas assim, o que foram os motivos que te levaram a escolher a cirurgia geral? Foi a qualidade de vida? Foi o seu perfil mesmo de médico, de gostar de coisas mais dinâmicas? O que foi que fez você decidir? Eu sempre gostei de coisas assim, mais rápidas, mais dinâmicas, né? Mas, como eu posso falar? Eu gostava muito de clínica médica, né? Sim, sempre gostei de ler bastante e tudo mais. Mas assim, eu via que eu queria uma coisa mais resolutiva, né? Uma coisa mais rápida, uma coisa que você vê, você já toma uma conduta, você já salva a vida do paciente naquela hora, sabe? Assim, é uma coisa que ele depende realmente de você naquele momento. Então acabou que eu quis mesmo fazer cirurgia e tô muito feliz e realizado com a escolha. Maravilha. Você chegou a ficar em dúvida de alguma coisa também com o mesmo perfil? Sei lá, talvez uma medicina de emergência, uma medicina intensiva? Ou não foi uma dúvida pra você, não? Não foi uma dúvida, não. Sempre chegou assim, até no quarto, quinto ano eu não sabia o que eu queria de jeito nenhum, né? Era indeciso e tudo mais. Aí no final do ano, no último ano, eu decidi que queria fazer cirurgia e estudei pra isso. Acompanhei eu conheço uma cirurgiã em Araguaína, acompanhei e tudo mais. Mas eu já sabia que queria isso mesmo. Isso já no quinto período? Não, no quinto ano. Desculpa, quinto ano. Isso. Então já foi na fase do internato. No final. Você chegou a rodar comigo na Sala Vermelha, lá no Itapac? Acho que não, né? Acho que não. Não. Pois quem já viu os outros episódios aqui do podcast, viu que eu sempre conto essa história, né? Eu sempre quis ser cirurgião, né? Tomei essa decisão no segundo ano da faculdade, mas é uma decisão que a gente não tem muita noção, né? Não tem tanta maturidade para entender. A gente entra na faculdade muito jovem, né? Então a gente não tem maturidade para entender o que é a profissão, qual que é a rotina dela, quais são os desafios e verdades que a gente vai enfrentar durante a residência médica, até durante a profissão, depois que a gente termina, né? E acabou que eu desisti por uma questão profissional. Eu vi que via muitos perfis de médicos que eu admirava muito como profissional, professores, e que estavam no hospital até de madrugada, perdi aniversário do filho, do neto muitas vezes, né? Alguns já eram até avós ou avós. E eu pensei, caramba, para eu não que seja impossível o cirurgião ter uma vida mais sociável, não é isso, mas depende muito do perfil de cada um. E eu vendo aquilo, falei, caramba, para eu alcançar o meu objetivo, que é ter uma vida social melhor, ter uma rotina, ter um consultório como cirurgião, embora seja possível, é possível sim, eu demoraria muito tempo. Demoraria anos e anos, às vezes até mais tempo, com certeza mais tempo do que demorou a faculdade de medicina, demorou o cursinho e tudo, e eu acabei desistindo da faculdade de medicina. Desistindo da cirurgia geral, digamos assim. Isso pesou pra você? Não é um problema pra você? Ou você se vê fazendo uma parte mais ambulatorial, fazendo mais eletivas? Ou você quer fazer uma sub? Como é que você vai lidar com isso depois da sua residência? Não, quando eu terminar a residência de cirurgia, eu já quero fazer a sub, né? Sim. Aí, assim, o que acontece? Realmente, né, a cirurgia tem isso, não tem hora... Tem hora pra começar. Muitas vezes nem tem hora pra começar. Não tem hora pra começar. Parece que você demora a chegar. Exatamente. Não tem hora pra terminar a cirurgia. Mas assim, eu acho que toda a parte boa, ela acaba que supera essa parte. Ah, maravilha. Sabe? E assim, realmente, a gente não tem tempo, não tem hora pra almoçar, não tem hora pra nada. Acaba que tem dias que são muito exaustivos, a gente fica muito... Tem vezes que fica muito angustiado, fica, né, assim, fica sentindo muito cansado. Aí quando você tá... Por exemplo, tá acabando, vai dormir um pouco, né? Vai descansar um pouco, aí chega alguma coisa e você tem que estar lá 100%, né? Tipo assim, é muito difícil, mas é muito bom também ao mesmo tempo. É muito bom a adrenalina, é muito bom tudo, é muito bom, é realmente muito bom mesmo. Sempre foi um prazer, né? Assim, os procedimentos, você fazer, né? No podcast passado a gente entrevistou a doutora Vitória, que é cirurgiã coloproctologista, e ela até falou uma coisa, se você
pense em fazer uma outra coisa, faça outra coisa. Faça geral por uma questão até de, entre aspas, de diagnóstico e exclusão, digamos assim. Porque você vai estar sempre fazendo pelo prazer, vai estar sempre fazendo as intubações, procedimentos cirúrgicos, tudo com prazer, né? E a cirurgia geral, por demandar esse outro lado mais cansativo, mais exaustivo, que se você faz por prazer, vai acabar compensando. Foi a frase que você falou, né? Embora tenha todos esses ônus, né? Você acaba sentindo o prazer de estar naquele procedimento. E na cirurgia geral, você começou em março, se não estou enganado, R1, né? Nós estamos aqui no mês de novembro, então são em torno aí de 8, 9 meses que você está nesse dia a dia, né? Já teve as férias? Já tive. Mas aí, então tá. Natal e Réveillon você tá enrolado. Então. Já era. E nesses 9 meses, qual foi a cirurgia que mais te marcou? A gente sabe que é a primeira que mais chama a atenção, mas assim, dentro de todo esse tempo que você tá no R1, qual foi uma que te marcou, uma que mais chamou a atenção, que você teve um prazer, tipo, caramba, tô aqui e foi muito legal? Não vale todas, não vale essa resposta. Não, tranquilo. Assim, o que você sente realizado é quando assim, você chega, o paciente, por exemplo, a gente atende, tem muita parte de trauma, né? Sim, sim. Você chega, o paciente sofreu um trauma muito importante. Sofreu um trauma muito importante. Tá, tipo assim, à beira da morte, né? Assim, falando assim, mais vulgar assim, né? Tá assim, muito ruim e tal, a gente vai lá, leva pro centro cirúrgico. Vê que tem... assim, porque a maioria vai acabando que... ou tem uma lesão de baço importante, ou tem uma lesão hepática, tem uma lesão, né, de delgado, alguma coisa assim. Você vê que, por exemplo, um paciente que chegou, um paciente jovem, teve que... acidente de moto, aí teve uma lesão de baço importante, tava chocado quando chegou, já foi direto pro centro cirúrgico. Aí, assim, você vê que você resolve a vida, você, né, faz ela parou, tal, vê que realmente faz a esplanectomia, resolve a vida, o paciente para de sangrar, na hora você já vê que ele melhora, entendeu? E, assim, é uma coisa que você fica realizado, né? Você fica bem, você vê que o paciente melhorou e que vai seguir a vida, vai dar tudo certo, entendeu? Então, tipo assim, são essas coisas que a gente fica muito... É muito gratificante, né? Ver que o paciente sobreviveu porque você tava lá. Entendi, não foi um procedimento em específico, né? Não tem específico. Porque cada caso é um caso, né? Então, eu acho que esse é o legal da residência de cirurgia geral, né? Eu acho que se eu fosse entrar na cirurgia geral, isso era uma coisa que eu ia gostar muito, que é dar o segmento pro paciente, né? A gente no internato trabalha com módulos, então como se fosse aquela caixinha, né? Você vai ficar na enfermaria durante tanto tempo, depois você vai pro centro cirúrgico e fica um tanto tempo. Depois você vai pro pronto atendimento, fica um tanto tempo, e você meio que perde um pouco desse segmento que o residente tem. Então, por mais que o residente fique na enfermaria, rode na enfermaria, ele também vai pro bloco à tarde, ele passa a visita com o chefe no outro dia. Então, ele tem um segmento, que é o que o Vinícius falou, de você pegar o paciente do começo, você atende ele na sala vermelha para o trauma, você opera esse paciente, você dá um segmento para ele, e isso é o mais gratificante. Então, você vê a hora que ele chegou e quando ele sai bem, graças a Deus, a gente fica muito feliz de poder ajudar. Então, no seu caso, é o salvamento, digamos assim. Essa medida assim, salvadora que te a gente anima. Mesmo que a gente divide por mês, né? O rodízio que a gente tá em cada mês. Então, tipo assim, esse mês tô na enfermaria. Mas ainda continuo dando plantão à noite. Isso. Aí, por exemplo, chega o plantão à noite e a gente opera o paciente. No outro dia eu tô na enfermaria, então eu já vou lá, já vejo ele, entendeu? Então, tipo assim, a gente opera, a gente fica na enfermaria dando seguimento. Quando a gente não tá na enfermaria, a gente como a gente é né? Como se fosse uma família, um grupo, a gente sempre conversa. Como é que tá tal paciente, como é que tá evoluindo, a gente vai lá, conversa com ele, né? Vê ele todo dia praticamente. Se tiver na UTI, a gente vai lá, visita. Então, tipo assim, a gente tem um segmento, vê o paciente melhorando, tem um contato com a família, né? Sim. Então, assim, essa semana, por exemplo, teve uma paciente, o nome dela Lucy. Uma paciente idosa, do Rio de Janeiro. Sim. Veio aqui para ir pro Jalapão. Tava passeando, mas acabou que lá evoluiu com abdômen agudo obstrutivo, teve que operar, teve que fazer, né? Levou dor comprida, né? Teve que fazer lista de aderência e tudo mais. E ela, tipo assim, uma idosinha não foi eu que operei, né? Porque eu não tava no dia do plantão, mas eu fiquei no final, nessa reta final na enfermaria com ela. Aí, assim, foi muito bom, ela é tipo assim, muito... Você conversa com ela, né? Parece que é a avó da gente, né? Tipo assim, vai conversando, depois ela evoluiu com o TEP, teve que ficar anticoagulado, teve que fazer anticoagulação e tudo mais. Mas assim, ela foi essa semana embora pro Rio de novo, tudo bem. Então, tipo assim, a gente fica muito feliz de ver que os pacientes vão seguir na vida. Não, bom. Maravilha. No caso, assim, e dentro da cirurgia geral, nesse universo da hierarquia, né, que tem essa fama, né? Caramba, o chefe é um pouco mais criterioso, uns são mais
intolerantes, uns têm um pouco mais de paciência. Até dentro da residência mesmo, um R2 muitas vezes é um pouco mais impaciente com o R1. Essa hierarquia, você conseguiu lidar bem com ela? Uma coisa que você já esperava? Como é que foi pra você? Antes de chegar aqui, era uma coisa que eu tinha muito medo, né? Sim, Porque assim, eu sabia que o trabalho em qualquer lugar ia ser ia ser difícil. Sim. Mas eu tinha muito medo de como é que a galera ia receber a gente aqui, como é que ia ser isso. E aqui eu não podia ter coisa melhor do que foi aqui, porque aqui todo mundo, a gente é uma família realmente. Claro que a gente sabe quais são as obrigações do R1, quais são as obrigações do R2 e do R3. Mas assim, aqui não tem aquela parte, tipo assim, que tem vezes que acontece no lugar, que a pessoa, né, que são coisas mais chatas, né, que a gente sabe como é que é. Mas assim, aqui todo mundo sabe o que tem que fazer, sabe a hora que tem que fazer, mas é todo mundo tranquilo, todo mundo família, todo mundo ajuda. A gente foi, porque querendo ou não, eu formei ano passado, né, formei em outubro. Acabou que eu trabalhei lá no regional, né, assim, como clínico, né? Trabalhava lá no pronto-socorro, na sala amarela, na sala verde. E assim, a gente acaba que trabalhando no hospital é muito bom, porque a gente tem as condutas, sabe? Mas era mais parte clínica, né? Sim. Eu não tinha muita conduta da parte cirúrgica, né? Não sabia como é que acontecia muitas coisas. E assim, no começo foi muito importante os meus R+, né? Todo mundo vai ensinando, igual os procedimentos também, né? Sim. A gente acabei de formar, também não tinha muita mão. E assim, você vê a evolução que eu tive de março até agora é gigante, né? Então você tá lá no hospital todo dia, tá fazendo tudo todo dia, e qualquer dúvida que a gente tem, a gente fala com eles, né? Aí se eles também têm dúvida, a gente acaba que todo mundo vai conversar com o chefe. Então assim, é uma coisa que é muito importante, né? Toda essa boa relação que a gente tem. Entendi. Então foi uma surpresa positiva, digamos assim, né? Porque você esperava que tivesse uma surpresa até negativa, esse receio que você tinha, mas acabou que no fim das contas saiu melhor do que você esperava. Então, essa relação, tanto de residência como de chefes, né? Isso. E em contrapartida, né, digamos, os subalternos, os internos, que a gente, recém-formado, a gente tem um certo receio de tomar as condutas, né? Então a gente acaba de sair da faculdade, às vezes pergunta para um colega que formou antes, alguma conduta que a gente fica na dúvida. E como você engatou, né? Você saiu da faculdade e foi direto para a residência médica, você recebe internos que estão, às vezes, no último ano da faculdade, e às vezes uns já chegam um pouco mais com receio, uns chegam um pouco mais despachados, outros são mais enrolados. Essa sua hierarquia já frente aos subalternos, digamos assim, sim. Como é que foi? Você lidou bem? O pessoal no começo a gente... É porque igual assim, ou eu sou da mesma idade, tem gente que eu sou até mais novo, né? Então assim, eu no começo fui lidando como eu também estava chegando recém-chegado, a gente acaba que tenta vai lidando da melhor maneira possível, né? A gente fala que, né, também estou chegando, que também eu não sabia como funcionava o fluxo aqui, nunca nem tinha vindo aqui no HGP. Então você chega ao hospital que é muito grande, você sabe como é que é, sim. Tem um fluxo e tudo mais, acabou que no começo, graças a Deus, né, os internos que estavam lá, eles já tinham rodado outras vezes na geral, então já sabia como é que funcionava. Acabou que muitas coisas eles foram me ensinando, né? Sim. Assim, do fluxo e tudo mais, mas das condutas até que foi desenrolando, né? Foi dando certo. Sim. Mas assim, realmente, no começo é bem difícil, tanto pra tudo, né? Você não sabe, realmente, no começo é muito difícil, você não sabe as condutas, né? Assim, algumas, né, tem que falar com o chefe, acaba que você tá até tem medo também de algumas coisas, né, de fazer. Mas a relação com os internos comigo é bem tranquilo. Eu sou bem tranquilo com eles. Assim, né? A gente tem que separar, né? Tipo assim... Isso. Como é que fala? Pra não perder o respeito, né? Sim, mas sim. assim, eu sempre tento levar da melhor maneira possível. Sim. É uma via de mão dupla, né? Porque a gente consegue aprender... De verdade mesmo, aprender muito com os internos, porque eles ajudam muito, sim. Tanto na parte de fluxo do hospital, você chega novo no hospital, não entende como é que funciona o trâmite, o fluxo mesmo do próprio hospital, papel que você preenche, né? E além do mais, o próprio conhecimento, né? Muitos internos trazem muita coisa nova, trazem artigos novos, e tiveram aulas do seu assunto na semana passada com o seu chefe, então é um assunto muito legal. Agora, eu vejo, né, que essa questão do interno ela é um pouco controvérsia. Eu acho que alguns residentes perdem um pouco a mão na hora de cobrar isso do interno, né? Você me disse que você tem uma relação muito boa com os internos e tudo. Porque, assim, essa questão de... Muita gente fala assim, não, dá uma dica para quem está no internato, para quem está começando agora, vai entrar no 9º período. E, assim, sempre tem uma divergência, né? Muita gente fala assim, não, seja proativo, né? Quando o chefe chegar, você já tem que fazer tudo. E uns ficam, não, tenha mais respeito. Então, eu acho que isso depende muito do chefe que você está lidando e do residente que você está lidando. Não existe uma regra. Você também deve até contar uma história. Eu estava na HGP mesmo, né? No meu internato. E aí, a residente da cirurgia vascular,
ela pediu para eu ver a perna de um paciente que estava com pé diabético. E pra gente que sabe na HGP, sabe que a enfermaria da sala vermelha, tipo assim, são pontos opostos, né? São pontos diametralmente opostos. Então eu saí da enfermaria da vascular, fui para a sala vermelha para ver esse paciente, que era um parecer, não era um paciente da vascular, mas era um paciente que precisava de uma avaliação do cirurgião vascular. E eu fui lá ver esse paciente. Quando eu cheguei na sala vermelha, o pessoal da enfermagem tinha acabado de fazer o curativo. Então era um paciente que estava com o pé, provavelmente uma úlcera no pé. E o pessoal da enfermagem fez todo o cuidado, lavou, passou o medicamento, passou o óleo mineral e fez o curativo. E eu, me compadecendo com o pessoal da enfermagem, falei, não vou pedir, vou tirar o curativo, né? Para o pessoal fazer o curativo de novo. E isso é uma coisa inaceitável, porque a gente tem que olhar a lesão. Por mais que eles tenham acabado de fazer, vocês pensam, pessoal, eu vou ter que ver a lesão, assim assado. E eu não sabia disso, por ser gentil, né, com o pessoal da enfermagem, não vi a lesão e descrevi pelo que o paciente me falou. Ele me falou, o pé melhorou, tá assim assado, mostrou uma foto. E eu, tá, beleza. E respondi o parecer. Quando a residente veio, ela perguntou se eu tinha visto a lesão, eu não tinha visto. E ela me descascou, acabou comigo, disse que eu era preguiçoso. Foi até um pouco desproporcional. Ela poderia ter sido um pouco mais tolerante e falar assim, não, João, você não pode fazer isso. Você tem sempre que olhar a lesão, sempre examinar o pé do paciente, sempre examinar o pulso. Né? E ela não teve esse senso, né? Ela foi um pouco até indelicada comigo. Se ela tá aí, ela deve saber com certeza quem é. Por outro lado, essa questão da proatividade também pode ser um pouco perigosa. Eu estava fazendo meu curso de pós-graduação em ultrassonografia, lá em Brasília, eu já era médico. E aí a gente faz a ultrassom, o chefe, o professor, vem fazer a ultrassom conosco, e aí a gente dá o laudo, né? Claro que o chefe sabe muito mais que a gente, ele dá o laudo. E aí, uma vez que o exame tinha acabado, eu fui no exame, escrevi o laudo, não assinei porque não era minha responsabilidade, né? Mas eu imprimi, deixei bonitinho pro chefe ver, caso tivesse alguma mudança, eu ia mudar. E aí ela brigou comigo também, que não tinha que ter feito isso, eu tinha que ter deixado o exame no computador, não tinha que ter imprimido nada. Então, assim, essa proatividade, ela às vezes pode te levar, dependendo do chefe, né, para um buraco, né, para uma cilada, ou pode também te levar para uma situação que você deixou de ter feito alguma coisa que você não fez. Então, acho que isso é muito relativo. Acho que você entender o chefe, entender os internos é muito importante, né? Acaba que com os internos, a gente roda com eles rodam com a gente, por exemplo, troca toda semanalmente, né, na verdade. Sim. Troca semanalmente. Então, assim, toda segunda-feira, antes do chefe chegar, eu sento, já converso com eles. Uhum. Porque, querendo ou não, cada residente, cada médico gosta de um jeito, gosta da prescrição de um jeito, gosta de um jeito. Então, assim, eu já sento, converso com eles, falo, olha, eu gosto disso e disso. Eu quero que vocês examinem, pode evoluir, mas assim, igual eu falo, eu não gosto que imprima a prescrição antes de eu ver. Então eu vou lá e altero, imprimo, né? E peço pra imprimir. Então, assim, cada um gosta, então eu já explico pra gente não ter nenhum desentendimento, né? Então, assim, já vai e dá tudo certo. Não, maravilha. Então é isso. Você fez o que eu acho que é o que eu faria também, que é o que eu faço também na Sala Vermelha. Eu fazia, no caso, né, quando eu trabalhava lá no regional. Você explica o seu jeito de fazer. Olha, eu gosto que faça desse jeito. Se por acaso entende fazer de um jeito diferente, você não precisa brigar com ele. Só fala, explica, é melhor fazer desse jeito por causa disso aqui. E não chegar falando quem manda aqui sou eu e faz assim o que eu gosto, porque são pessoas diferentes, né? Então não é questão de aprenda do jeito certo. Não, aprenda do jeito que o hospital exige, né? O hospital exige de uma maneira, exige um fluxo, e a gente cumpre esse fluxo de acordo com o serviço, né? Até a própria sedação, os próprios medicamentos que são feitos, né? Tem hospitais que têm uma sedação padrão, né? Com tantos ml de midazolam, fentanil, já tem uma sedação padrão. Então tem é importante. Que faz do jeito que o médico pede, né? Exatamente. Então, se eu fosse dar uma dica, seria assim: entenda o serviço que você está, entenda como é a sedação, como o pessoal trabalha. Eu acho que seria essa dica, né? Entenda onde você está e seja respeitoso. Eu acho que o respeito ele nunca vai ser uma dica. A falta de respeito nunca vai ser uma dica. Sempre é válida. Então, você respeitar o seu chefe, respeitar o seu residente. Então, essa é a dica que eu daria pro interno. Não é questão de ser proativo e nem ser muito devagar, porque isso pode levar a alguns problemas. Mas seja respeitoso, chegue na hora e mostre respeito, porque isso vai levar você a ter sucesso no internato, com certeza. E aí, cara, uma vez a cirurgia geral, né? Você falou que ficou muito feliz, foi uma decisão acertada. Então, hoje você não pensaria na sua vida fora da cirurgia geral? Não pensaria de jeito nenhum. Assim, eu já... Desde que cada dia que eu tô aqui, eu vejo que realmente é isso que eu queria fazer. Maravilha. Eu me sinto muito realizado por ter escolhido isso e estou muito feliz onde eu tô. Eu penso que pelo seu perfil, que você falou que gosta do medidas salvadoras, né, de pegar um paciente chocado, fazer reposição volêmica, operar, fazer talvez uma esplectomia quando necessário, você penda mais para a cirurgia do trauma, ou estou errado? Não, o que acontece? Eu acho que isso... eu acho que assim, eu acho que a longo prazo é uma coisa que
Cansa muito, né? Sim, você vê que realmente muito exaustivo, são cirurgias que normalmente são cirurgias longas. E assim, a longo prazo eu não penso não penso em fazer cirurgia do trauma. Eu penso em fazer, na verdade, eu quero fazer ou cirurgia vascular, por enquanto, né? Ou urologia. Né? Essas são as minhas duas que estão aí em pauta. Mas assim, a adrenalina é muito bom na hora e tudo mais, mas assim, a longo prazo eu acho que não é... Perspectiva de futuro mesmo, né? Tipo assim, vai ter família, né? Vai ter tudo mais. Eu não penso em fazer cirurgia do trauma, não. Entendi. Então, no caso, por mais que tenha essa adrenalina, né? Esse prazer do momento. Acho que talvez é uma coisa até momentânea, né? A gente é muito jovem, você tá na residência agora, então, e tudo isso é muito novo pra você, né? Mas com o passar do tempo, quando virar uma rotina e que você precisa ficar naquele hospital, naquele período, naquelas cirurgias demoradas, eu acho que vai acabar... não digo nem perder o encanto, mas acabar te cansando e você não vai ter tempo para fazer outras coisas. Porque o encanto você vai sempre ter o prazer de estar ali. Como a gente falou, cada caso é um caso, mas vai te desgastar. Eu acho que a gente não vai ter a energia, mais, né? A energia que a gente tem hoje, a gente não vai ter daqui a 10 anos, daqui a 20 anos para poder continuar. Então acho que esse é o principal. Agora é muito bom, mas tem que sempre pensar lá na frente, né? Com certeza, né? Uma hora o corpo fala, né? O corpo exige. Você falou de Araguaína, falou da relação com seus pais. Você pensa em voltar pra lá, trabalhar lá, por lá mesmo? Ou pensa em desbravar outro Brasil? Não, assim, país, agora minha mente tá aberta, né? Pra qualquer coisa. Mas porque, tipo assim, eu quero fazer a sub ou no Sudeste, né? Tipo assim, no Sul e tudo mais. E assim... A gente não sabe como é que vai ser, se acaba que eu vou ficar no serviço de lá, ou se eu vou voltar aqui pra Palmas. A gente é muito incerto ainda, então eu tô bem tranquilo com isso. Isso é muito certo. A nossa convidada do podcast anterior, a Vitória, ela falou a mesma coisa, né? Ela fez faculdade conosco, foi uma na mesma turma que eu, e aí fez residência fora, né? Fez a geral em São Paulo, fez a sub em Campinas, e acabou voltando pra cá, uma coisa que não estava nos planos dela, mas em virtude do casamento, do noivo, né? Que a família daqui, acabaram vindo pra cá, e aí em virtude disso eles... ficaram aqui e estão tentando construir a carreira por aqui, né? Então não dá pra gente saber, né? A gente traça uma coisa, um plano e acaba tomando novos caminhos, né? Até são coisas que não adianta a gente ficar programando, não adianta, verdade. Só vai esquentar a cabeça. Só vai esquentar a cabeça e não vai resolver nada, porque tudo vai mudar, né? Pode ser que tudo mude, pode ser que nada mude, né? Como diz aquela música, né? Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Então, a gente traça os planos, mas assim, a residência muda, a sua cabeça muda, as propostas daquela região podem mudar, daqui também pode mudar, então não tem nem como esquentar a cabeça com esse tipo de questão, né? Sim, eu não penso em morar numa cidade muito grande, sabe? Sim, aquele trânsito caótico, essas coisas, mas se for pra ser, vai ser. Se for pra ser, né? Araguaína é engraçado, né? Porque a cidade não é tão grande, tem o trânsito caótico, né? Então a gente fica legal, né? Já conciliar as duas coisas aí, né? Mas eu penso assim, que guardar, ver o que vai rolar. Maravilha, maravilha. E se eu fosse dar uma dica pro pessoal do internato aí que tá pensando em fazer cirurgia geral, qual você destacaria a principal vantagem, né? De maneira geral, não o seu prazer pessoal, mas uma vantagem em si da cirurgia geral e uma desvantagem que você diria? Olha, uma vantagem é igual eu falei, né? Que assim, que é uma coisa que você se sente realizado, você vê que você tá evoluindo, a cada cirurgia que você faz, você vê que você evolui mais. É uma coisa que realmente depende de você também. E uma desvantagem é isso, tem que pensar... como é que você quer a sua vida, se você quer logo terminar a faculdade já quer construir uma família, se você quer ter muito tempo, porque tipo assim, você acaba a faculdade, você não tem muito tempo pra isso, né? Você tem que focar no que você quer, pensar em você, né? Querendo ou não, pensar em você e focar. Então tem que ter muito tempo, tem que dedicar muito, tem que estudar bastante, né? Então assim, tem que ter muito tempo e tem que querer muito. Sim. Porque é uma coisa que exige muito da gente, tanto mental como fisicamente. Com certeza. Você falou que tem essa opção pela urologia e pela cirurgia vascular. Além da parte social que você falou, que essa questão de não ficar muito tempo na cirurgia, teve algum chefe seu que te influenciou, que você gostou mais, que às vezes falou sobre o assunto pra você, que você pendeu pra essa área? Não, em específico não. Assim, eu já, lá em Araguaína eu rodava, né? Tipo assim, eu rodei no internato na vascular, gostei muito, gostava muito dos procedimentos, tanto também da matéria em si, né? Do que se trata a especialidade e da urologia também. Mas, assim, nunca tive nenhum assim, chefe específico que conversou comigo, nem nada. Não conheço também. Conheço só de vista, né? De conversar assim, mas não tenho nenhum parente, nem nada assim sobre. Só é uma coisa que eu me identifico, que a gente se identifica, né? Durante o percurso, aí me identifiquei com isso. E por enquanto, até agora, as minhas escolhas são essas, né? Entendi. Isso foi depois da geral ou já foi antes de você fazer a prova já pensando, não, depois da geral eu vou fazer uma outra, ou foi depois da geral mesmo que você se identificou mais?
Foi durante agora já na Já cirurgia. depois da residência, né? Assim, durante já a residência. pensava, durante a cirurgia eu já... Acabou que eu tinha outras, mas eu já excluí, né? Quando eu fazia faculdade. Mas durante a residência eu já estabeleci que são essas. Maravilha. A urologia é muito curiosa, né? Porque ela, embora tenha esse estigma, né, do saúde do homem, né? Mas ela também pega mulheres também, né? Tem muita gente que não é da área, às vezes não sabe. Então a urologia, ela pega desde o homem, pega mulher, criança e mais velhos, idosos mais jovens. Então, assim, tem uma gama muito interessante, né? Que foi uma coisa que eu já conversei com os profissionais. Especialidades que são mais amplas, né? Que você pode abranger mais pacientes. Por exemplo, a ginecologia não pega paciente homem, né? Por outro lado, a urologia já pega paciente mulher. Paciente que tem cálculo renal, assim, diversas outras doenças, né? Então a urologia, ela dá essa gama, né? Acho que isso é um atrativo muito grande da urologia, talvez. Porque sim, tem muito procedimento. Acaba que tem muito procedimento. Sim. Tem ambulatório, né? Tem consulta também. Sim. É uma coisa que é uma área que é muito abrangente, como você falou. Sim. Tem coisas que você pode focar, né? Então, assim, eu tô procurando uma área que seja assim. Sim. Que eu posso fazer consultório, posso operar, né? Posso fazer procedimento. Então, por enquanto, é isso aí. Maravilha, pô. Acho que outras áreas que tem esse perfil parecido, né? É a coloproctologia também, tem uma área muito grande, né? De você ter a parte clínica, a parte cirúrgica, exatamente. Você atender pacientes masculino, feminino, idosos, pacientes mais jovens. Acho que até a ortopedia também tem um pouco disso, né? Por conta do trauma, por conta do pé torto congênito, por conta de osteoporose. Você vai abranger vários pacientes, né? De diversas idades, dos dois gêneros. Então, áreas que tem esse perfil, acho que agradam muito o pessoal, né? A própria anestesia também, né? Não tem um consultório, mas também por ter procedimento cirúrgico em todo tipo de paciente, né? Gestantes, pacientes jovens, pacientes idosos. Então, essas áreas acho que o pessoal gosta muito, né? Gosta muito, exatamente. São áreas muito boas. Por fim, pessoal, queria muito agradecer vocês por terem acompanhado nosso podcast. Hoje é um podcast um pouco mais curto, nosso convidado tem um compromisso aí, agora mais à noite. Queria agradecer, Vinícius, você ter participado aqui conosco, um papo muito legal. Queria que você desse um recado pro nosso pessoal aí, pro pessoal que tá nos assistindo, pessoal de Araguaína, manda um abraço para nossos conterrâneos aí, né? Eu sou palmeirense, né? O Vinícius é araguainense, eu trabalhei lá há muito tempo, mas manda um abraço pro pessoal aí, pessoal da Severa, pessoal da Atlética aí, que tá nos assistindo aí. Queria mandar um abraço pro pessoal de Araguaína, pessoal da minha faculdade, meus amigos que moram lá, galera da Severa, isso aí. Assim, só queria dizer que com o passar do tempo agora, né, tá formando muita gente, a gente sabe que o mercado tá ficando mais difícil. Então, assim, que você traça seu objetivo, que você tenha, né, queira, né, tipo assim, que você foque nos seus estudos, foque no que realmente você quer, foque no que realmente importa, saiba a hora de, agora é hora de se divertir, agora é hora de estudar, agora é hora de ter minhas responsabilidades. Então, assim, se você fizer tudo direitinho, né, for traçando bem suas metas, as coisas vão acontecendo, você vai se identificando com alguma coisa e vai garantindo o seu futuro, né? Então, assim, cada pessoa se identifica com alguma coisa, cada pessoa tem um objetivo na vida, tem gente que, por exemplo, acaba de formar, já não pode fazer, né, não pode fazer uma residência, ou, tipo assim, a gente sabe que a medicina é muito ampla, né? Então, assim, tem gente que... igual você falou, né? Então, assim, acabou que queria fazer cirurgia, mas agora tá na parte do ultrassonografia. Então, assim, a gente sabe que a gente planeja alguma coisa, mas a gente sabe que o futuro é só Deus, né? Então, assim, você tem que focar e se sentir realizado com o que você tá fazendo. Então, assim, tem que sempre ter em mente isso aí. Maravilha. Essa questão da realização pessoal, para mim, é o mais importante. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, porque, só para fechar, pessoal, eu queria contar uma história para vocês. Teve um evento no Brasil, não sei qual foi a cidade agora, se foi Recife ou foi São Paulo, em que o organizador do evento chamou vários médicos para comprar a mesa diretora. E aí foi chamando um por um, né, e descrevendo, à medida que ele chamava o médico, o currículo de cada um. Então ele foi chamando, o médico número 1 tem o currículo tal. E na plateia, uma pessoa percebeu uma coisa interessante, que um daqueles médicos, daqueles 5 médicos, não tinha um currículo tão recheado como os outros 4. E ele ficou muito apreensivo pensando, caramba, como é que será que aquele organizador vai descrever aquele médico número 5, sendo que o currículo dele é tão mais, entre aspas, mais pobre do que o dos outros. E ele foi percebendo, né? E aí o organizador começou, médico 1, tem isso, mestrado naquilo, doutorado naquilo. Médico 2, mestrado, doutorado. Foi descrevendo assim assado. Quando chegou no médico 5, ele falou assim, esse aqui é o doutor fulano, foi o cara que tratou minha mãe.
Então, assim, o título que esse cara ganhou foi muito maior do que, para esse cara, né, para esse organizador, muito maior do que os outros que os outros receberam. Isso mostra como a medicina é muito mágica, a medicina é muito ampla, né? E o médico, ele é um maestro dessa magia que acontece, embora ele seja um mero agente, né? Um dos agentes, né, de toda essa gama que a saúde abrange. Ele é um maestro de tudo isso, né? Então a gente faz às vezes muito pouco. Para esse camarada, pouco importa se esse tratamento foi uma pancreatite necrohemorrágica ou se foi uma faringite bacteriana. O fato é que ele tratou a mãe dele e ele ficou muito grato por isso. Então a gente passa muito tempo tentando ser o médico 1 e esquece ser o médico número 5. Né? Não estou falando para ser medíocre, não é isso. A gente tem que correr atrás, procurar ser o melhor médico que a gente quiser, que a gente puder ser, para poder ajudar mais pessoas, mas sem esquecer que a gente tem que ser o médico número 5. Aquele médico que trata as pessoas, pega na mão, ausculta e faz a diferença na vida daquele paciente, porque é isso que vai levar a gente para frente, que é o que... E o combustível disso é a paixão, o orgulho, tudo que o Vinícius está falando aqui, de gostar da cirurgia, de ter prazer em estar fazendo essa residência que ele está fazendo. Então, eu queria muito agradecer você, Vinícius, por estar aqui conosco mais uma vez. Obrigado pelo convite. E estamos aí. Qualquer coisa, nós estamos à disposição. Se você precisar de alguma coisa, eu estou às ordens aí. E se eu precisar de você, eu vou te chamar com certeza. Pode chamar, certeza. Um abraço, pessoal. Tudo de bom, viu? Valeu.